As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. Dentro desse trabalho de enxugar a folha de 15 milhões para 4 milhões, igual foi noticiado primeiramente, e que eu tenho informação que essa folha está em 2.800. Você já explicou um pouco, mas fala para a gente melhor como que foi o seu trabalho com os jogadores, a importância para chegar nesse valor, que é um grande trabalho. É uma tarefa muito difícil, porque a gente conseguiu dar 3 alternativas para os atletas, né? A primeira era ficar com esses 150 e postergar as eventuais diferenças para 2021, onde a gente acredita que o Cruzeiro vai estar de volta à elite do futebol brasileiro. Uma segunda, que ele tivesse uma alternativa para jogar num outro time, que pudesse pagar, se não todo o salário, pelo menos um salário maior que 150, e ele aí teria uma condição e um crédito a menor com o Cruzeiro em 2021, ou ainda uma terceira daquele que não achasse que isso seria interessante e que pudesse fazer uma rescisão de contrato ou até entrar na justiça, porque, volto a dizer, quando eu cheguei, todos os jogadores do Cruzeiro estavam em condição de entrar na justiça porque estavam com 4 meses e meio de salário atrasado. A gente que acompanha lá o clube todo dia, a gente, pelo menos eu, posso falar por mim, tinha a impressão de que era uma junção entre comissão técnica, jogadores e dirigentes, que o Cruzeiro estava sendo preparado para o Campeonato Brasileiro. Exato. A gente viu que teve um bom rendimento nas 4 primeiras partidas, até mais ou menos a partida contra o Tupinambás, que foi onde estrearam os reforços, o Cruzeiro virou a partida, e depois dali as coisas não foram dando muito mais certo em campo, mas a gente, por estar entendendo esse processo de reconstrução, os meninos da base com problemas de fundamento, muitos deles não estão prontos, os jogadores mais velhos ainda sem condição física ideal, ainda não está todo mundo pronto. Então, o que eu queria entender é o seguinte: quando você fecha num planejamento para um campeonato e você ainda não tem todas as peças à disposição, como que você enxerga você julgar esse trabalho e falar que ele não serve mais, sendo que ainda não tem condição de ser realizado? Pois é, verdade. E a gente tem que ter consciência que nós não fizemos nenhum jogo excelente, né? As primeiras 4 partidas a gente ganhou e talvez isso tenha mascarado um pouquinho, né, o que seria o campeonato estadual. Mas na grande verdade é que nós não fizemos uma grande partida. Por quê? Porque nos primeiros 20 dias nós estávamos ainda na definição de quem fica, quem não fica. Tinha que treinar, porque se não desse o espaço para treinamento, o jogador, além dos salários atrasados, ia reclamar que estava sendo impedido de exercer a sua profissão. Depois os meninos perdem a taça, descem do ônibus e vão direto para a Toca 2. E aí passam a ser avaliados, não é? E aí é que começa já a dificuldade de se manter uma regularidade do time. E nisso foram 70 dias. 70 dias, se você contar 20 dias de pré-temporada, são 50 de jogo. Quer dizer, como é que se pode se cobrar um resultado técnico com essa condição que nos foi dada, ou com essa condição que nós tínhamos à disposição, um resultado diferente do que está acontecendo aí? Para mim, e aí o torcedor vai ficar bravo comigo, mas o resultado é absolutamente normal pelo elenco que o Cruzeiro dispõe hoje. E também há de se convir também pelos valores disponibilizados pelo investimento também, né? Claro, isso está absolutamente ligado ao orçamento que a gente tem disponível. Mas eu, sinceramente, estava contente, porque ia revelar 4, 5 jogadores, com certeza iria, né? Vai revelar 4, 5 jogadores. Esses jogadores farão a receita que o Cruzeiro precisa para talvez investir naqueles jogadores que se sejam necessários para a Série B não ter essa dificuldade que a gente teve no Mineiro. E era esse o planejamento mesmo. A ideia era monitorar os campeonatos estaduais, ver quem desse grupo tinha condição de permanecer para a Série B e aí sim fazer as contratações pontuais para disputar a Série B, que é a principal competição do ano para o Cruzeiro. E nessa reta final do trabalho do seu e do Adilson, a gente viu um grande primeiro tempo contra o Boa. Depois a gente viu um grande segundo tempo contra o Clássico, que perdeu por azar, podemos assim dizer, coisa do futebol que acontece. Tanto que poderia ter ganhado aquela partida facilmente, poderemos dizer assim, pelo segundo tempo. Certo. E depois dali já vem a partida da Copa do Brasil, que dentro da oscilação que a gente falou, de conhecer o dia a dia, mesmo que isso machuque o torcedor, é normal acontecer.
E no outro dia, pelo menos eu tive essa informação, exatamente, não lembro direitinho, 1h30 da madrugada, de que o Adilson estava demitido. Como que você recebeu essa informação lá depois do jogo da Copa do Brasil? Bom, Diego, assim, ainda indo dentro desse histórico que você fez, a partida do CRB não terminou, né? Tem mais 90 minutos para serem jogados. Exatamente. O que aconteceu no Mineirão é absolutamente passível de acontecer com qualquer equipe. E na Série B vai acontecer. Eu vou dizer hoje, e você vai me dizer se isso aconteceu ou não. Vai acontecer. Vai ter um dia que não dá nada certo. E o Cruzeiro vai perder para um time de menor expressão, né? Então isso é absolutamente normal. Agora, realmente o que aconteceu e que vai ser assim uma ferida difícil de cicatrizar, uma coisa difícil de explicar, é isso que ocorreu na quinta-feira. Eu fui trabalhar na quinta-feira de manhã absolutamente sem saber de nada. Absolutamente sem saber de nada. Você sai de um jogo quarta-feira, que você tem uma atuação pífia, perde de 2-0 um jogo da Copa do Brasil. Você não quer ouvir nada, né? Você vai para casa, você não dorme. E aí eu levantei de manhã, fui para a Toca 2, sem nenhum tipo de informação de que estava acontecendo. Quando começou a pipocar as informações, eu procurei o Carlos já chegou ali pelas 10 e pouquinho, a gente foi conversar e ele me falou que realmente estava existindo uma troca de ideias entre as pessoas do Conselho Gestor, de que o Adilson teria que ser trocado. Eu disse a ele, Carlos, pelo menos a partida de volta, o cara tem que ter o direito de fazer, porque ele não perdeu ainda, né? Se fez um mau jogo, eu até usei o exemplo, se a gente não perde o clássico no chute do último minuto, todo mundo ia ficar com aquela impressão do segundo tempo que o Cruzeiro estava maravilhoso. Aí perdeu o jogo no chute de último minuto e perdeu o jogo de quarta-feira, está tudo errado. E aí essa conversa ficou, eu fiquei com o Carlos das 10 da manhã até as 3 da tarde dentro da sala dele e o Adilson fora. A gente saiu para almoçar, almoçamos juntos, mas ainda sem nenhuma definição, para minha parte. Voltei para a sala... Nesse momento isso era debatido lá no Conselho Gestor. Isso eu estou comprando do jeito que a imprensa vendeu. Né? Não estava nem debatido, a imprensa já deu como certo. Né? Então, 1h30 da manhã eu recebi isso. Então, não. E de manhã cedo, já todo mundo cravando que estava tudo certo, que o Adilson não era mais o treinador. Aí eu fiquei com o Carlos mais ou menos até as 3h30 da tarde, quando ele chamou o Adilson. E aí deu a notícia para o Adilson que o Adilson iria permanecer. Mas há de convir comigo que foi uma situação assim muito, muito, muito chata. Uma injustiça muito grande com o Adilson. Se ele iria ser o treinador do Cruzeiro até o final do ano, a gente não pode admitir, mas uma grande injustiça a forma como foi feita, né? Não se faz isso com nenhum tipo de profissional. Então isso realmente foi uma grande falha que eu espero que as pessoas que cometeram não cometam mais. E você chegou a ser consultado, alguém pediu sua opinião sobre isso? Não, em nenhum momento. Tanto é que na conversa que eu tive com o Carlos, antes da definição, eu disse, olha, se realmente isso acontecer, eu também não tenho mais o que fazer aqui. Se no departamento de futebol somos eu e você, e talvez você tenha sido consultado, mas eu não estou sendo, então é porque eu não tenho mais nenhum tipo de serventia aqui. Também, nesse momento, coloquei meu cargo à disposição, o que não foi aceito pelo Carlos naquele momento. Mas é óbvio, não fui consultado em nenhum momento. E ali, mesmo com esse desgaste necessário, a vida seguiu, vamos seguir o planejamento. Você sentiu ali, até no jogo de domingo, alguma mágoa, alguma rusga de algum dos lados ou seguiu normalmente? Não, pelo contrário, eu achei o Adilson animadíssimo para o jogo de domingo. O Adilson é uma pessoa assim, de um coração espetacular e comprou o problema do Cruzeiro. Eu senti ele assim motivadíssimo para o jogo. Infelizmente nós tivemos outro jogo ruim e confesso, não merecíamos ganhar o jogo, né? Com certeza. Tivemos muito pouca chance de gol, tivemos uma outra atuação pífia, né? Mas eu senti o Adilson muito animado, independente do que havia acontecido. Aí acaba a partida, eu estava ali na zona da imprensa, ali na parte de trás do gol, eu reparei que todo mundo saiu do camarote, ficou só você e o Carlos lá em cima. Vocês tomaram alguma decisão lá na bancada? Não, até porque eu fiquei com o Carlos um pouquinho e percebi assim que ele queria ficar sozinho. Aí logo depois eu saí, mas saí sem nenhuma decisão. Aí logo depois o Carlos desceu pro vestiário, comunicou o Adilson da saída dele.
Você já estava no vestiário? Já estava. Estava do lado do Adilson, da comissão técnica, e o Carlos foi lá, comunicou, olha, realmente pelo resultado, mas aí tudo bem, porque isso estava previsto, né? Que se não houvesse evolução, isso iria acontecer, é uma coisa absolutamente normal, né? Foi de uma forma muito educada, o Adilson recebeu com maior tranquilidade a informação, o Carlos saiu do vestiário e voltou depois de uns 5, 10 minutos e também me comunicou que também eu estava de saída. E como você viu a reação do grupo, a reação primeiramente a demissão do Adilson e a sua posteriormente? Assim, ó, eu já, na verdade, te confesso que depois do episódio de quinta-feira, já não esperava coisa diferente, né? E já tinha perdido assim a esperança de que pudesse alguma coisa funcionar diferente do que funcionou até agora, o que é uma pena, né? Que é uma pena porque o Cruzeiro é muito grande e as pessoas que estão lá são todas pessoas de bem, né? Aprendi, dos que eu mais tive contato ali, com o Carlos, né, diretamente, com o Alexandre, que cuida do financeiro, sempre me atendeu muito bem, sempre com uma cortesia muito grande, com o próprio Emílio. Esperava que essas pessoas tivessem um pouquinho mais de proximidade com o futebol, porque afinal de contas o Cruzeiro é um clube, mas o carro-chefe é o futebol, né? Mas eu já saio contente, Diego, porque me parece que eles já mudaram agora a estratégia. Eu li hoje que eles, na verdade, agora não são mais 8 que vão opinar, são apenas 4. E se houver empate de 2-2, o voto de Minerva vai ser do Carlos, que na verdade é o responsável pelo futebol. Então, só por isso, né? Esses episódios tristes que ocorreram, só por isso já valeu. Embora eu acho que isso aqui também ainda é muita gente, né? O ideal seria 2 mais o homem do futebol. Já tá bom demais, e aí, né? Já é bom demais, e desde que esses 3 tenham pelo menos a mesma linha de pensamento, senão o futebol fica difícil de se fazer. E nessa sua experiência aqui no futebol mineiro, como que você enxergou essa relação da grande mídia com o Cruzeiro? Você tem uma opinião parecida com a do Adilson Batista ou você teve uma visão diferente? Assim, ó, eu me dei muito bem com todo mundo. Aliás, graças a Deus, onde eu passo, eu não tenho problema com ninguém. Eu só acho que o futebol mineiro, e o Cruzeiro especificamente, está um pouquinho atrás das outras equipes que já se estruturaram um pouquinho mais nesse sentido, né? A imprensa todo dia não é uma coisa boa nem para a imprensa nem para o clube, porque é muita informação e muita sugestão em cima da informação. Então o ideal seria se fazer 2 janelas por semana, né, com pessoas estabelecidas que iriam fazer a coletiva de imprensa, uma do treinador, enfim, dar uma regulamentada nisso, para que realmente não fique muito assunto irrelevante sendo discutido durante um dia inteiro. Exatamente. Eu acompanhei na imprensa, podemos dizer, logo após o clássico, isso foi se espalhando um pouco para a torcida. Eu gostaria de saber da sua opinião, porque eu vejo um pouco de incoerência. Eu vi a imprensa começar a questionar que você não teria um bom currículo para estar no Cruzeiro. Aí algumas pessoas da torcida abraçou, mas não foi a grande maioria. Aí a gente vê a fala do Carlos na coletiva de domingo, que ele fala sobre o perfil do treinador para o Cruzeiro. O perfil do treinador que você tem, é um cara experiente e vitorioso na Série B. Como é que você enxerga isso? Assim, ó, futebol as redes sociais hoje fazem uma avaliação muito simplista do número, né? Então, assim, não tem competência para estar no Cruzeiro. Eu tive para estar no Santos, né? Tive para estar no Atlético Paranaense, que hoje é uma das grandes referências do futebol brasileiro. Então as pessoas costumam avaliar os outros sem ter conhecimento daquilo que a pessoa pode produzir. Eu tenho certeza que o trabalho que eu fiz nesses 70 dias no Cruzeiro ajudou bastante o Cruzeiro nesse momento tão turbulento que tinha. E saio satisfeito, de cabeça erguida, de que contribuí para que o Cruzeiro não tivesse um final que, na verdade, estava muito escrito com tudo o que aconteceu no ano passado, um final tão triste nesse ano. E estou torcendo daqui para frente que o Cruzeiro ache o seu caminho e que ache o seu norte e que possa, na verdade, sair dessa confusão que se meteu, né? Principalmente no ano de 2019. E também foi noticiado também nesses últimos dias sobre que você saiu do Cruzeiro porque o Alexandre Matos foi para o Atlético. Pois é, eu acredito que isso tenha influenciado mesmo, o que é uma pena, porque quem está administrando e tomando decisões no clube
não pode se levar pela opinião da torcida. Porque senão não precisa profissional nenhum para tocar o futebol. Basta ouvir o que a torcida diz. Você acredita que isso realmente eu acredito foi sim. um ponto ponderante? Eu acredito que sim, porque na coletiva depois do evento de quinta-feira foi uma das perguntas mais feitas para mim na coletiva de imprensa o que eu achava disso. Então é uma pena, né? Porque o Alexandre é um profissional que foi vitorioso aqui no Cruzeiro, né? Deu títulos ao Cruzeiro e hoje está no Atlético. Eu fui presidente do Paraná e trabalhei como executivo do Atlético Paranaense. E acho isso absolutamente normal. Mas o torcedor comum, infelizmente, não consegue ver isso, né? E faz disso um cavalo de batalha. Deixa um recado para o torcedor do Cruzeiro aí, para seguir esse ano tão difícil da história. Primeiro, de confiança, né? Que vocês tenham confiança no Cruzeiro. A instituição Cruzeiro é muito grande. Vai sair dessa situação. Não sei se já ou se daqui a algum tempo, mas vai voltar a ser o grande Cruzeiro. E uma certeza, aquilo que eu deixei aqui, deixei com o meu coração, deixei com a minha vontade de fazer alguma coisa de bom para o Cruzeiro. Eu espero que eu possa ter contribuído pelo menos um pouquinho para essa retomada do caminho do Cruzeiro. Isso aí, muito obrigado. Alô, Diegão. Tamo junto, meu amigo. Beleza, obrigado.